Então, sejam bem-vindo e bem-vindas. Gisela chegou agora, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, pelo fato de que a gente teve poucas inscrições nesse encontro. Eu também não consegui divulgar muito e divulgar com antecedência, então acho que isso também contou, porque semana passada eu estava em Fortaleza a trabalho. N motivos, né? A Copa, o cansaço, a quantidade de trabalho das pessoas. Mas vamos lá. Eu indiquei para esse encontro 3 textos, né? Um obrigatório e 2 complementares, e também um videozinho que eu já tinha gravado, a solicitação de uma outra empresa, sobre pessoas que continuam trabalhando depois de atingir os critérios para aposentadoria. E aí, como a gente tem hoje, né, esse grupo pequeno, vai ser bom porque eu vou poder escutar muito vocês, a gente vai poder conversar bastante. E eu gostaria de começar justamente perguntando para vocês, especialmente eu acredito, não tenho certeza, que Mazira e Rai já devem ter alcançado os critérios para aposentadoria, mas Suzane e Emanuel não, e Gisela também não, certo? Certo, da minha parte, certo. Então, vou começar perguntando para Mazira. Mazira, quando foi que você alcançou os critérios e quais os fatores te fizeram, no caso, optar pelo trabalho ponte, porque eu te conheço e sei, se você continua trabalhando não na carreira principal, né? Mas você continua trabalhando, Uhum. certo? E depois eu vou também poder repassar para quem ainda não lembra, eu sei que aqui a maioria, né, Mazira, Suzane e Emanuel, sei que conhecem o conceito de trabalho ponte, mas não sei se Gisela também, se a Rai não conheceu, eu posso explicar um pouquinho depois. Tá bom, Rai? Você avisa, tá? Então, Mazira, o que te fez continuar trabalhando? Olha, o que me fez continuar trabalhando foi a questão da realização pessoal. Eu acho que generatividade também, vontade de deixar um legado, eu acho que é uma outra questão que está conectada com a minha escolha de continuar trabalhando. Antes que fui funcionária pública, não é? Sou aposentada do serviço público. Antes eu também tinha meu consultório, continuo com o meu consultório, então, de alguma forma, eu me mantive nessa mesma atividade, só que agora eu estou com uma proposta de trabalho diferente, né? Que eu estava esperando para colocá-la em prática a partir da aposentadoria, né? Que foi a criação do Bem-vindo à Aposentadoria. Só que veio o Covid, a necessidade de distanciamento social, e eu só agora é que eu estou realmente podendo avançar dentro desse planejamento que eu tinha para minha aposentadoria também, continuar trabalhando. Então, os motivos são esses: realização pessoal e generatividade. Uhum. Alguém tem dúvida sobre o conceito de generatividade, que é um conceito relativamente novo também? Sim, Rai, seu microfone está no mudo. eu gostaria de que você pudesse explicar para ver se é o que eu entendi. Tá certo, eu explico sim. É, Então, o primeiro conceito que eu acho importante a gente explicar, estava aqui só abrindo alguns artigos, os artigos, né, indicados para o encontro de hoje. É, a gente tem, e aí eu até fiz um post recente sobre isso, já já eu posso compartilhar a tela para mostrar, na verdade eu postei ontem, né? Mas a gente diz que existem basicamente 3 opções de decisão para aposentadoria, tá? A primeira opção é adiar, e esse adiamento significa continuar nas mesmas condições que essa pessoa estava antes. Então, vamos supor que a pessoa trabalha no serviço público com carga horária 40 horas, numa determinada área, com determinado chefe, né, naquela equipe, etc. Quando ela alcança os critérios e continua, ela adiou a aposentadoria, ela tem as mesmas condições de trabalho, a mesma área, a mesma chefia, mesma natureza das tarefas, a priori, nada muda. E no caso do regime estatutário, essa pessoa entra em abono de permanência, né? E ela tem uma ilusão de que ela ganha 11% a mais no salário, mas, na verdade, ela deixa de contribuir para a pensão social, para o INSS, né? Bom, aí entra uma série de questões que a gente vai abordar depois.
Mas isso também pode acontecer para quem está, digamos, contratado como seletista, né? E tem um regime geral da aposentadoria, e muitas empresas públicas, inclusive, ou empresas privadas, permitem que as pessoas, depois de alcançarem os critérios, continuem trabalhando, tá? E aí eu já trago aqui uma informação prévia para vocês, que é uma informação interessante, que é algumas empresas públicas, até em função da crise que a gente está vivendo, provavelmente vão implementar planos de demissão incentivada ou voluntária para que as pessoas acima de 75 anos também, para que também tenha uma data, digamos, expulsória, como é chamada, ou né, compulsória, expulsória, que no regime estatutário é de 75 anos, desde a aprovação da última PEC, em 2015, era 70 e passou para 75, mas nas empresas privadas e nas empresas públicas a gente não tinha limite. E a gente tinha pessoas adiando a aposentadoria na Terracap, na Embrapa, na Eletronorte, ou Eletrobras, Banco do Nordeste, Serpro, que são empresas públicas, com mais de 80 anos. E aí entra também que a gente vai poder depois se debruçar nos desafios disso. Imagina uma pessoa que está no cargo de motorista, e ela está enquadrada no cargo de motorista e ela tem 80 anos de idade, e ela não quer se aposentar. Né? N desafios aí. Bom, mas essa é a primeira, só para explicar, então, que essa é a primeira decisão, adiar a aposentadoria mantendo as mesmas condições. A segunda é chamada na literatura internacional de Bridge Employment, que a gente tem traduzido como trabalho ponte, que a pessoa fala assim, eu alcancei os critérios, quero sair, quero encerrar essa carreira porque eu alcancei os critérios legais e vou poder receber a minha pensão social, se solicitar, né? Mas eu quero continuar trabalhando. E aí a gente já vai falar também sobre o perfil de quem toma essa decisão. No caso da Mazira, que acabou de dar o relato dela, foi realização pessoal, profissional, quer dizer, ela ainda tem vínculo com o tema, então ela sai daquela jornada, mas ela continua trabalhando como autônoma, como psicoterapeuta e como facilitadora de programas de preparação para aposentadoria, né? Ok. Aí tem a terceira opção, que a gente chama de aposentadoria definitiva. E a aposentadoria definitiva é quem se despede do mercado de trabalho, fala, tchau, eu não preciso do retorno financeiro, só fogos lá do lado de fora. Em geral, essas pessoas, eu atendo também já essas pessoas em que, assim, se a pessoa for desenvolver algum projeto, é um hobby, a pessoa considera como um trabalho voluntário, né? Então, a despedida do mercado ela está muito relacionada também à não necessidade de um retorno financeiro, ou não interesse em continuar trabalhando, digamos assim, com uma rotina mínima que seja, né? Mas é isso, assim, para a gente também, digamos, clarear essas possibilidades, a gente precisa definir o que é trabalho, o que é carreira, o que é aposentadoria, né? Porque para muita gente, às vezes, não, ela sente que está trabalhando mesmo sem ter retorno financeiro. Então, ela aposentou definitivamente ou não. Mas do ponto de vista dos estudos, sim, ela se aposentou, porque ela não faz mais parte do que a gente chama de população economicamente ativa. Então, na aposentadoria definitiva, se ela está desenvolvendo algum projeto, né, mas ela não precisa desse retorno financeiro, ela é considerada aposentada, certo? Então, esse é um primeiro esclarecimento importante. E retirando a sua dúvida sobre a generatividade, e a Mazira também pode me complementar, já que ela trouxe esse exemplo, está muito relacionado ao lifelong learning, né? Está muito relacionado à abertura-aprendizagem. Então, é uma variável, um construto, um fenômeno que até aqui no artigo obrigatório da Lúcia França, os 4 itens que traduzem generatividade são quero continuar trabalhando para contribuir com as futuras gerações, para ensinar algo aos mais jovens, para aprender algo com os mais jovens e para compartilhar a minha experiência com os outros. Então, tem muito a ver com essa aprendizagem intergeracional. Eu sinto que eu ainda posso contribuir e ensinar, aprender e ensinar para as outras pessoas, tá? Beleza. Aí, Eu já me fica à vontade. aposentei. Então, economia mista,
quando eu completei tempo de serviço, tempo de contribuição, me aposentei, mas continuei trabalhando. Trabalhei mais 4 anos na empresa e me aposentei. Só que meu pensamento é continuar. Aí agora eu entendi esse conceito, através desse conceito. Eu quero continuar aprendendo, eu quero passar o que eu sei, ajudar essas pessoas que ainda estão incertas no mercado de trabalho, principalmente jovens. Já fiz trabalhos voluntários em colégio público, está entendendo? Então, o retorno financeiro ainda não vislumbrei, porque a aposentadoria eu vivo confortável, entendeu? Então, assim, mas é mais por esse conceito de estar lidando, de estar me atualizando, uma troca mesmo. Entendi. Aí vou utilizar vocês duas aí, nossas cobaias participantes do modelo de hoje, Mazira e Rai. Depois eu também vou voltar, claro, para escutar expectativas dos que estão, inclusive a minha, distantíssimos, né? Sabe-se lá quando que a gente vai parar de trabalhar. Mas, Rai, você trabalhava em qual instituição, empresa? Na empresa, era na empresa de Se saneamento você da quiser Bahia. falar. Ah, tá. Na Entendeu? empresa de saneamento da Bahia. E há quantos anos você tem hoje e há quanto tempo você se Eu aposentou? tenho 70 anos hoje, mas eu me aposentei, eu tinha 64. Entendi. Já tem E 6 anos. você Hoje está fazendo. Hoje Aham. completa 6 anos que eu me retirei da empresa. Quantos? 6 anos, 6, 6 meia dúzia. anos. Uhum. E por que você decidiu sair, na época, dessa empresa de saneamento, se desligar? O que Assim, te porque eu levou a estava com sair? 64 anos, minhas filhas moram fora daqui do Brasil, entendeu? Uhum. Aí tinha uma que estava pretendendo ter neném e tudo, e aí eu não poderia dar uma assistência para elas. Como, por exemplo, esse ano, em 2019, eu fui, passei 4 meses lá, e agora, em 2022, eu fui, passei 6 meses, quer dizer, se eu continuasse a trabalhar, eu não teria essa disponibilidade, né? Uhum. E também para Interessante. aproveitar, viajar sozinha, porque depois a gente começa a ter as dificuldades de estar andando sozinha, disso, daquilo, enfim. Interessantíssimo, porque o seu relato traduz resultado de estudo científico, que é quando as pessoas que a gente ama, o nosso círculo socioemocional, mora distante, regra geral, as pessoas tendem a optar pela aposentadoria definitiva, que foi o seu caso, pelo menos no primeiro momento. E agora você passa um tempo sem, né? Pelo que você disse, esses Isso. 6 anos não precisou de um retorno financeiro, mas você está vislumbrando pelos mesmos motivos da Mazira, Isso, realização profissional, entrar no emprego ponte, um trabalho isso. ponte. Interessante. Vejam, percebam que isso é muito comum e a gente que trabalha com esse assunto também vale a pena a gente ter essa noção e que traduz a importância da preparação para a aposentadoria. Eu vou explicar. É assim, muitas pessoas, quando estão numa carreira fazendo a mesma coisa, na mesma organização há muito tempo, né? E sem observar muito desafio, sem gostar muito do que faz, já alcançou os critérios e não precisa do retorno financeiro, o que essas pessoas em geral falam? Qual é o discurso dessas pessoas? É assim, eu não preciso me planejar aposentadoria, não. Sabe por quê? Porque quando eu me aposentar, eu não quero fazer nada. Eu quero curtir o ócio. Eu quero visitar minhas filhas, eu quero viajar, eu quero ficar de pernas para cima. Só que essas pessoas estão erradas em fazer isso? De jeito nenhum, elas estão certíssimas. Só que o que acontece depois que passa um tempo? Elas, regra geral, tendem a voltar pela escolha que a Rai e a Mazira fizeram, Uhum. que é buscar um projeto pós-carreira. Porque ainda se sentem úteis, têm saúde, não é isso? Isso. Ou seja, muitas pessoas não se planejam para aposentadoria ao longo da carreira porque elas só estão pensando na primeira fase de adaptação da aposentadoria, que é a lua de mel, que é desfrutar o ócio criativo 100%. Eu vou me dedicar a cuidar de mim, a fazer o que eu gosto, a não fazer nada. Faz sentido? Essa Faz. fala. Uhum. Já Eu ouço escutaram muitas outras pessoas. pessoas?
Isso. Muitas colegas minhas viajar, eu até brinco. Mas o dinheiro vai diminuir, como é que você vai aumentar tantas viagens, vai viajar tanto assim? Né? Porque, claro que mesmo tendo uma renda, assim, como eu disse, confortável, quando a gente está no mercado de trabalho, quando está na empresa, se ganha bem mais. Quer dizer, eu acho. Sim, aí varia muito, né, Rai? Porque, assim, é claro que a gente não pode deixar de considerar que uma pessoa que nunca empreendeu, nunca atuou como autônomo e vai atuar como autônomo pela primeira vez da vida, a questão não é a idade, é ser a primeira vez, né? Então, se eu estou atendendo também uma pessoa de 35 anos, mas vamos supor que ela tenha começado a trabalhar aos 20, há 15 anos ela trabalhou para uma empresa, que seja com 35 é a primeira vez que ela está empreendendo. Então, ela está desenvolvendo competências que ela não tinha antes. Agora, a gente tem pessoas que entram e dão sorte, digamos, no mercado empreendedor e ganham muito mais do que ganhavam com cargo fixo, ou estável, Sim, emprego, né? Dependendo da empresa, o cargo, tudo isso. Depende do nicho, especialmente, que a pessoa escolheu. Vamos supor que a pessoa trabalhou como analista administrativo de uma empresa e ganhava, que seja muito, 5 a 7 mil, que é um bom salário, e aí ela decide trabalhar com tecnologia, com TI, que hoje está contratando, dependendo se você for um bom programador, 20 mil reais por mês, 30, né? Então, assim, essa pessoa saiu de analista administrativo para ir para o céu, né? Para trabalhar uma área que está... Então, o nicho, ele também explica muito, claro, o nosso sucesso, né, profissional. Ô, Ju, posso colocar uma coisa? No meu caso, também, a condição de trabalho que eu tenho, que é de poder planejar o tempo que eu vou reservar para o trabalho, entendeu? Como eu vou realizar esse trabalho é um outro fator que também contribuiu para que eu continuasse no mercado de trabalho. Se eu tivesse que me submeter a um emprego, entendeu? Em que eu não tivesse essa condição de poder escolher os momentos, as horas que eu vou trabalhar, entendeu? E quantas horas eu vou Perfeito. trabalhar por dia, isso certamente faria uma diferença grande, entendeu? Então, essa é uma Perfeito. questão, que é o atributo do trabalho, né? Isso, exato. E era o que eu ia comentar também está no post que eu fiz ontem, e que apareceu em todos esses 3 estudos que eu compartilhei com vocês, que é condições de trabalho, e aí entra muito autonomia e flexibilidade. Ele é um fator muito forte para a retenção, né? Então, pessoas que trabalham com uma carga horária rígida, mesmo que ganham bem, mas que têm uma carga horária rígida, a regra geral, quando elas alcançam os critérios, elas querem se aposentar. Você tem que bater ponto, tem que entrar todo dia, de 8 às 18, de 9 às 19, que seja, né? E pessoas, então, que não têm uma flexibilidade mínima. E aí é por isso que eu acho um absurdo, gente. Depois de a gente ter passado por uma pandemia, as pessoas trabalharam em casa, a gente viu que home office, teletrabalho, não só mantém, como às vezes aumenta a produtividade, e a gente ainda tem empresas de todos os setores, público, privado e terceiro setor, exigindo 100% presencial depois dessa pandemia. Eu fico chocada. Porque isso fez, inclusive, com que houvesse um aumento do pedido de aposentadorias. A gente viu isso, né? Suzana e o Manuel no MCTIC, no dia que a gente estava lá, escutando o especialista, no caso, o profissional responsável, né, o servidor, por atestar as aposentadorias, que fez esse comentário em maio, porque o executivo ia voltar presencial 100% em junho. Eu fico assim, chocada mesmo, não tem outro termo. Por quê? Porque a flexibilidade, o teletrabalho, o trabalho híbrido, ele antes da pandemia já era indicador de retenção, de comprometimento. E depois a gente ter passado por tudo isso. Bom, então, aí, Mazira, só tá colocando, estou te interrompendo, você está colocando colírio. Mas eu ia pedir para você também, que a Rai contou, né? Que a gente não tem vergonha de dizer a idade, porque a gente também fala sobre etarismo, então não pode. Então, a Rai comentou que ela tem 70 anos e aposentou aos 64, e aí eu queria que você dissesse também, Mazira, a sua idade,
E com quantos anos você saiu da carreira principal? Eu tenho 64, aliás, 65, eu fiz agora no dia 19. Ah, eu não te dei parabéns, não acredito! Eu vou depois te dar parabéns lá no grupo. Eu fiz 65 anos, e eu me aposentei em 2015. Aliás, 2015. foi 2015, exatamente. Eu tenho 7 anos de aposentada. Olha, parecidas vocês duas em termos, né? Tem Agora, 5 anos de diferença, mas o mesmo tempo de agora aposentadoria. é, eu quis me aposentar um pouco antes por problemas de saúde, e esse foi um fator que acelerou a minha decisão, entendeu? De me aposentar, as razões para me aposentar, escolher a aposentadoria. Uhum. Exato. Então, isso também, mais uma vez, outro fator que os estudos corroboram, que é, às vezes, em função de problemas de saúde, as pessoas se aposentam assim que elas podem. Né? Sim. E aí você também ficou, né, Mazira, um tempo cuidando mais de você, dos papéis familiares e sociais, e depois voltou agora ao mercado, não é isso? Eu, na verdade, nunca saí do mercado, Não, né? Ah, porque tá. eu nunca, mesmo quando eu tive o problema de saúde, eu não parei de trabalhar, porque eu amo o que eu faço, entendeu? Eu tenho uma realização profissional grande com o que eu faço, então não, eu decidi continuar trabalhando, fui experimentando se era possível, entendeu? Conversei com as pessoas que eu atendo e eu acho que eu tomei uma decisão acertada. Eu fico feliz com a decisão que eu tomei, porque eu acho que eu tenho muito para contribuir ainda. Eu já poderia Maravilha. financeiramente ter me aposentado, mas eu fiz essa opção de continuar trabalhando porque esse trabalho me traz uma grande realização profissional, pessoal. Muito bom. Maravilha. Obrigada a vocês duas pelo compartilhar. A Suzana comentou aqui também no chat, né, que infelizmente muitas pessoas pediram as suas aposentadorias porque queriam flexibilidade. E como elas demoraram a entrar com o teletrabalho, então elas pediram para se aposentar. Pois é, uma pena, porque aí nesse caso, o que acontece às vezes com essa situação? A gente foi obrigado a ir para o teletrabalho, né? Assim, não teve nenhuma preparação. Aí várias pessoas também, enfim, passaram por um momento de adaptação difícil, se adaptaram, e aí depois é obrigado a voltar 100% presencial também sem nenhum preparo para a aposentadoria, porque essas pessoas se adaptaram a ficar em casa. Isso não significa que elas também estão prontas para se aposentar. Foi um fator organizacional vinculado à gestão, a uma política, uma prática de gestão de pessoas, que foi a obrigatoriedade, né, dessa jornada, seja 100% presencial online, que fez com que essas pessoas falaram, não, agora eu quero flexibilidade, então vou aposentar. Mas talvez muitas delas estejam enfrentando dificuldade de adaptação, né? E agora, a ideia seria a gente também falar um pouquinho dos textos, mas antes disso, eu gostaria de pedir para a Suzana, para o Emanuel e para a Gisela, se vocês tiverem alguma outra dúvida ou comentário, compartilhar, seja de vocês ou de alguém que vocês atendem, porque eu não sei se vocês também estão, né, atendendo pessoas próximas da aposentadoria, para ficar à vontade. Alguém quer falar? Não. Oi, boa noite, eu posso falar? Sim. Tudo bom para todos, todas? Eu queria perguntar para a Mazira, ela continuou depois, né? Mas o trabalho dela, que ela se aposentou, tem a ver com o que ela faz agora? Eu não sei se eu perdi em algum momento. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e sou gerontóloga, certo? Então, no serviço público, eu trabalhei como psicoterapeuta, facilitadora de grupos de educação em saúde, de grupos terapêuticos, e fazia a mesma coisa no meu consultório, só que no serviço público, o meu trabalho ele era mais abrangente, porque eu desenvolvia um trabalho junto com uma equipe, entendeu?
Uhum. E isso me trazia muita realização profissional também. E aí tu não Você começou do zero depois, era uma coisa que tu já fazia há muitos anos, então, já né? fazia, nunca parei, a verdade. Uhum, Nunca parei de trabalhar no meu consultório. Eu uhum. Ah, continuo era trabalhando. paralelo, aham. Era Era paralelo ao serviço paralelo. público. Aham. Isso. Não, coincidentemente, eu também vou me aposentar com 64, se não der nenhuma zigzira aí no... Eu tenho 54 hoje e faltam 10 anos. Na verdade, eu podia me aposentar antes, mas caí na besteira quando a gente é mais jovem de ter a clínica e não pagar como autônomo, sabe? Eu perdi uns 5 anos aí e até Não. procurei uns advogados para ver o que eu podia fazer, mas eu não sei se vale a pena, né? Eu acho que eu pagaria demais. Um até nem me deu a resposta ainda. Mas, enfim, já estou contando com 10 anos aí que faltam. E, e também é bem isso que vocês duas falaram, assim. Acho que posso colaborar muito depois dos 64 também. Porque se a gente for pensar hoje, 64 é novo, né? 70 é novo, né? Quando a gente Muito. pensa lá, meu pai, quando se aposentou, minha mãe, eles já estavam cansados, né? Não, hoje em dia, a gente tem muita atividade, né? Mais velhos, assim. Até acho que bem mais velhos também, porque o meu pai tem 87, eu estou falando dele, mas parece que depois que aposentou, ele deu um gás, assim, sabe? Ele começou a Que fazer mais bom. coisas que gostam, né? Minha mãe, infelizmente, já faleceu, mas se aposentou cedo também. Uhum. Mas ela curtiu a vida, ela fez um planejamento bom mesmo, assim, de... Meu pai já não. Mas, enfim, é isso. E acho que também a questão financeira. Eu acho que pegam três coisas para mim, assim. Se- a- a- Poder colaborar, né? Se sentir útil e continuar, né, trabalhando. Não sei como é que vai ser minha aposentadoria, se eu vou perder ou não, eu acho que não, mas eu não sei, a gente está numa incerteza, às vezes aparecem algumas coisas, assim, enfim, acho que não pegaria muito para o lado da situação econômica, assim, desse atributo, né, mas eu acho que pegaria um pouquinho, sim. E outra coisa que eu acho que talvez eu persista, e foi o que vocês falaram, é que a instituição que eu trabalho, ela já trabalha com trabalho remoto bem antes da pandemia. Só que antes era um grupo restrito, eu tinha vários, e depois que veio a pandemia, começou a abrir, basta ter acho que eu já até falei isso para vocês, basta ter 50%, né? Ou faz rodízio, enfim, tem alguns Qual critérios. que é mesmo, Gisela, o nome da instituição que você trabalha hoje? Eu trabalho no MP de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina. Ah, Então, tá. ele já tem esse teletrabalho. Olha, eu entrei em 2015 lá, como servidora pública, né? Eu trabalhava na saúde antes. Mas eu acho que ele já tem desde 2014, 2015. Mas era algo assim, bem devagar. Eu lembro que eu estava chegando na instituição e eles meio que disseram: ai, pessoal do teletrabalho, malandragem, não querem trabalhar, sabe? Tinha um discurso, já mudou de lá para cá, até antes da pandemia mudou também. Até Uhum. porque pessoas que criticaram, agora que abriu, porque a gente voltou para o presencial, mas aumentou, como eu falei para vocês, bastava ter né, ou um rodízio, ou um servidor no setor, na parte presencial. E aquelas pessoas que, eu acho muito interessante isso, aquelas pessoas que lá atrás, 2016, 2017, que criticaram, ou até no início da pandemia, quando veio a questão de que teria que se afastar completamente, a gente não sabia ao certo quanto tempo ia, né? Sendo 2 meses, 3 meses, tal, e acabou durando, e, bom, de uma certa forma está até hoje, né? Essas pessoas pediram teletrabalho, porque eu acho que é muito não conhecer, e conseguiram ver que a gente consegue trabalhar não estando presencial, porque eu acho que tem uma coisa meio de controle de chefe, né? Aquela coisa de ter que ver o que está fazendo, se vai no banheiro, se não vai, se... E, Total. e eles conseguiram ver que a produção até aumentou em alguns casos, por exemplo, a questão do que eu trabalho na capacitação profissional, o setor do EAD começaram a investir, mais pessoas começaram a trabalhar com as questões dos cursos que até então eram presencial, poucos à distância. Tanto que o setor era pequeno e na pandemia o setor de EAD cresceu, assim, né? E muitas pessoas colaboraram, inclusive eu. Então, são essas questões, assim, eu acho que a flexibilidade de horário, de horário, talvez me faça ficar mais um pouquinho. Mas como eu estou com um filho pequeno agora, eu não sei se vocês sabem, né?
apesar da minha idade, mas Eu lembro que você contou uma história muito legal, talvez só a Rai não saiba, que a Gisela... eu tenho um filho de 19, já está na faculdade, e tentei várias vezes, tá ele lá, com meu marido já dando uns gritinhos. Tentei, cheguei a perder, depois fiz várias tentativas, dei uma parada na pandemia, e aí nasceu o Daniel, está com 6 meses, É engraçado, porque assim, num primeiro momento, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ter energia? Porque 54 anos, pensei, se bem que o Gabriel já tive também com 30 e pouco, né? Mas será que eu vou ter energia? Gente, a gente tem energia onde a gente nem imagina. Claro que tem umas dorzinhas, que antes eu não tinha, uma dorzinha, tal, estou um pouquinho acima do peso. Mas fora isso, eu não sinto muita diferença nas 2 gestações, né? É engraçado, assim. E foi natural, Gisela, então? A Não, segunda foi gestação. fertilização. Ah, Foi tá. fertilização. A Uhum. primeira foi natural. A primeira foi... e eu acho que isso talvez me enganou um pouquinho, porque a primeira foi tranquilo, assim, tipo, decidi, vou parar, tal, já estou grávida. Claro, e a gente vai envelhecendo e a gente vê que não é tão simples assim, né? Mas já fui me preparando. Eu acho que tudo é planejamento, né? Aí você E hoje eu congelou vejo os óvulos e isso. depois... E foi no último, tá? Já tinha tentado todos. Nossa! Aí provavelmente eu acho que eu iria para ovo doação mesmo e eu botei na cabeça que eu queria um segundo filho, queria ser mãe de novo. Quando a gente tem um sonho, a gente, né, não dá de um jeito, vai de outro, enfim, mas acabou dando certo. E é isso. Então aí eu fico Muito pensando, será legal. que eu vou prorrogar? Eu acho que eu não vou postergar, não. Eu acho que talvez eu me aposente com 64 mesmo. Para dar uma viajada, quer dizer, não sei se vou ter tanto dinheiro assim para viajar, mas enfim, para poder bem isso, para ter os meus horários, né? De ter o meu consultório, poder... eu também sou psicóloga, né? Poder não estar correndo, aí termina o horário, aí só pego 2 ou 3, e se não fica cansado o trabalho o dia todo, mesmo teletrabalho, mas é claro, tem que ficar aqui e ver, e tocou a campainha, e alguém chamou, caiu uma panela no chão, enfim, a gente, né, tem um estresse também no teletrabalho, assim. Mas eu acho que eu vou acabar me aposentando com 64 mesmo. Aposentando, não definitivamente, tendo esse trabalho ponte, né? Sim. E você, assim como a Mazira, você também já atua como ainda, digamos, no consultório, né? Você trabalha no Agora MP é só online, os meus atendimentos são online. online, mas você está clinicando. Sim, nesse momento agora, estou só com 2 atendimentos, nenhum de aposentadoria, um é de orientação e o outro de reorientação profissional. Não era bem, eu queria direcionar para aposentadoria, mas vão aparecendo, enfim. Sim, não, e você está com Mas filho eu pequeno atendi, também, então é difícil. e antes da pandemia eu estava muito com primeira escolha, né, para o vestibular, Sim. mas aí decidi mudar, enfim, direcionei para aposentadoria, mas sempre aparece um caso de reorientação, com certeza sempre aparece. Bacana. Isso também depois a gente pode fazer outro encontro no ano que vem. Eu vou planejar ainda os temas do encontro que vem relacionados à orientação de carreira, que tem outras pessoas que acompanham a Longeva, esse outro serviço. Rai, você que está conhecendo a gente agora, né? Você participou do workshop, você sabe, que é a orientação de carreira. Obrigada, Gi, adorei te ouvir. Tomara que dê tudo certo. E, Emanuel, quer compartilhar um pouquinho da sua experiência também, como, né? Acho que aqui a gente tem perfis muito parecidos. Todos vocês, pelo que eu entendi, têm vontade de seguir no trabalho ponte, trabalhando, né? Se sentindo úteis, trabalhando com esses temas. Depois eu vou ler também o relato da sua aqui, que já mandou. Pode falar, Manuel. Esse tema, ele me atrai mais pela abrangência dele, que você sabe, né, Juliana, que a gente está trabalhando lá no órgão, né, no Ministério, né, a gente trabalha num dos ministérios da Esplanada, né, com o tema de educação para aposentadoria. E nesses 3 anos que eu tenho lidado com o tema, começou lá em 2019, né, Ju? Você e a Cristineide, aposentadoria plena, que virou Longeva, e eu me aprofundei, procurei ler e me aprofundar muito em leituras, em vídeos, e conhecer assim,
em que pé que anda o tema da longevidade, da aposentadoria, né? Então, assim, o que eu vejo hoje é, assim, primeiro, uma pluralidade muito grande, né, de situações. Não existe uma velhice, não existe um idoso, não existe uma longevidade, existem diversas formas em que isso acontece. Então, é muito plural. Então, eu não gosto, eu particularmente, tá? Por ter assim gostar muito de refletir de uma maneira mais ampla sobre o tema, pensar assim de maneira muito particular somente. Claro, todos nós temos e temos colocado aqui os seus aspectos particulares, né? Mas além do particular, que estou próximo de completar o tempo, né? E obviamente que toda essa reflexão que a gente fez nesses últimos 3 anos que eu me aprofundei me leva a ver que em vários aspectos eu deveria ter planejado melhor toda essa jornada até aqui. E aí você lamenta... poderia, Manuel, comentar, já que estamos todos falando, idade, tudo, nós 4 já falamos, eu vou falar a minha, eu estou com 37, mas assim, que anos que eu vou aposentar, a gente faz a menor ideia, né? Pode ser 80, sabe-se lá quantas reformas eu ainda vou vivenciar. Mas como a Mazira, a Gi e a Rai comentaram, você quer comentar a sua idade? Com quantos anos você pretende se aposentar? No caso, sair do MCP. Eu estou com 63 anos, né? Então, assim, estou com 63 anos, comecei a trabalhar muito cedo, adolescente, na verdade, né? Mas, no meio do caminho, como diz a Gisela, né? Fiquei alguns anos sem contribuir. Então, se eu tivesse contribuído continuamente, né? Coisas que a gente faz na vida, né? Comecei muito cedo, adolescente, de carteira assinada, tá? Eu, com 15 anos de idade, eu tinha uma carteira assinada, meu primeiro registro. Então, se você fizer essa conta aí, vai dar 48 anos de contribuição contínua, né? Mas, obviamente, que no meio do caminho, eu tomei algumas atitudes, né? E fiquei alguns anos sem contribuir, né? E isso terminou atrasando esse cálculo, que hoje é por contribuição. Obviamente que tem por idade também, mas com a reforma, né, tem todo aquele cálculo, né? Mas, do ponto de vista da contribuição, eu estou próximo de completar o direito, bem próximo, tá bom? Então, assim, o que acontece? Com isso tudo, toda essa jornada que eu fiz nesses 3 anos me levou a refletir realmente sobre os erros e acertos que eu cometi no decorrer da vida, né? Sobre vários aspectos, né? Então, eu sou muito ativo do ponto de vista de querer continuar intelectualmente, se desenvolver, né? Mas, do ponto de vista financeiro, há fragilidades que eu não estou nessa tranquilidade que a Rai está aí, né? De sair viajando e visitando, né? Que eu acho que é o ideal, né? Mas o que acontece? A minha experiência pessoal, as minhas dores, né, me fazem observar o que acontece ao redor. É aquela coisa da sua jornada que te faz olhar ao redor e dizer, puxa vida, como as pessoas, de um modo geral, não se preparam. Não se preparam. Então, quando a Gisele colocou a questão, ela tocou, a questão financeira, né? Eu acho assim, a gente não... Quem gosta do tema e quer trabalhar de alguma maneira, tem que olhar de uma maneira ampla para o tema, né? Então, eu acho o seguinte, muitas vezes a gente olha a nossa bolha, né? A bolha de serviço público, a bolha de profissionais liberais, né? Mas nós vivemos um mundo em que a esmagadora maioria das pessoas não tem a menor condição de se aposentar por questões financeiras. Sim, Então, sim. Isso eu nem entro no mérito, só desculpa te interromper, Manuel, porque eu acho que esse ponto é muito importante, porque ontem eu fiz o post, aí eu coloquei lá, né, é isso, assim, os artigos trazem N motivos para adiar, não sei o quê, mas isso é na população privilegiada brasileira, com certeza é 30% da população, sei lá, eu chutando, eu imagino, porque a grande, né, assim, a maioria, de fato, continua trabalhando a vida toda porque não tem a menor condição de parar, né? É uma pena, mas... Então, assim, eu penso que a gente que lida com esse tema tem que estar pensando muito do ponto de vista das políticas públicas para uma vida longeva.
e atuar, cooperar, estar conectado com o mundo da política, com o mundo daquilo que pode corrigir as distorções para que as pessoas cheguem a uma determinada idade com o mínimo de condições para que, obviamente, nós não estamos falando só de condições financeiras, mas essa é primordial. Claro, nós temos que pensar na saúde. Sem saúde não há nada, né, gente? Depois de estar vivo, não há nada mais importante do que ter saúde. Se você não tem saúde, você interrompe, na minha opinião, óbvio, né? Mas eu digo o seguinte, tudo isso me leva a pensar assim, quando o tema, quais são as motivações para as pessoas continuarem trabalhando, né? A impressão que eu tenho é, de um modo geral, não a nossa bolha, não nós aqui, que somos, entre aspas, talvez privilegiados diante de uma população mais ampla, por sermos servidores públicos, por termos carreiras autônomas, né? As questões financeiras, as questões de planejamento, né? São fundamentais ao longo da vida para que a gente chegue numa determinada idade com o mínimo de condições de ter uma liberdade para tomar essas decisões. Vou continuar ou não vou continuar, né? Porque a maioria das pessoas, elas não têm essa opção de eu vou ou não continuar. E muita gente boa, eu estou falando até de servidores públicos, a gente sabe o nível de endividamento, vocês colocaram até naquele curso, né? De servidores públicos, essa questão da redução salarial, as pessoas se iludem, até pessoas que pensam, não têm a mínima ideia do quanto que vai reduzir no dia em que ela se aposentar, 30%, 40%, 50%, que ela vai perder. E no seu caso, Emanuel, você trabalha com esse tema no MCTI, né? No programa... Qual o nome, gente? Consciência, opa, quase meu branco. Esse é o programa nosso. Não pode. Um dos trabalhos que a gente... A Suzana também, que está aqui, sim, ela sim. é do grupo, né? E a gente toca junto esse projeto, junto com a equipe. E você vai alcançar os critérios com quantos anos? Você está com 63 agora? Está bem próximo, eu acredito que no máximo em um ano eu alcanço os critérios mínimos, né? Sim. No máximo, eu já estou fazendo contas, na verdade, né? Mas a sua ideia é adiar? A minha ideia ainda estou em observação. A princípio, não há um plano assim. No dia em que eu completar, eu vou aposentar. Não é essa a ideia, né? Porque aí tem que haver um planejamento maior do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, né, estratégico, né? Principalmente financeiro. Então, assim, é isso que eu estou te falando. O fato da gente começar cedo, o fato de você ter todo um percurso de vida longo, que não foi curto meu percurso de vida até aqui profissional, não é garantia de que você esteja preparado. Então, é muito importante esse trabalho que está sendo feito aqui por vocês, profissionais, né? De preparação para a aposentadoria, isso para a população como um todo, né? Porque realmente as pessoas chegam, de um modo geral, muito despreparadas. Do ponto de vista financeiro, familiar, pois é. do modo geral, né? Então, assim, mas eu, particularmente, estou fazendo cálculos e vendo o que eu vou poder fazer. Agora, há um desejo de continuar atuando, independente da aposentadoria, né? Do trabalho em si, continuar atuando do ponto de vista do desenvolvimento, essa coisa da aposentadoria definitiva, de só curtir, que eu acho válido também, mas não há essa ideia de se afastar do mundo do trabalho, né? Tanto no caso da RAI, que ficou um tempo, né, parada, parada em relação ao mercado de trabalho um pouco, né, mais voltada, e agora quer voltar, e você, que já está próximo dos critérios e pretende seguir também os dois no trabalho ponte, vale a pena trocar, por exemplo, com a Mazira, conversar com ela, porque ela, né, continua... eu digo assim, o próprio grupo de estudos também tem a sua independência. Eu vou inserir a RAI agora no grupo da Longeva, do WhatsApp, que ela ainda não está. RAI, você, né, claro, se você quiser. E eu digo assim, que é bacana essa troca também entre vocês. Né? Existe um tipo de trabalho de orientação de carreira, claro, que vocês podem buscar se quiserem,
mas também é bacana fazer essas trocas com colegas, com outras pessoas, né? Esse é um trabalho interessante, então marcar uma conversa virtual, mesmo que vocês estejam em outros estados, em que a RAI pode conversar, né? Vocês podem conversar entre si para entender um pouco quais foram os principais desafios de voltar, né? Enfim, porque me parece, do que de todos, nosso grupo todo aqui somos, não sei se a RAI é psicóloga, mas os demais Não, somos... é isso que eu ia dizer, eu não sou Tá. psicóloga, não. Eu, administradora... Ui, alô? Oi? A gente está te ouvindo. Trabalhei muito tempo na área de RH, Uhum. certo? E aí, agora, sim, aí fiz várias formações, né? Dinâmica energética do psiquismo, a SBDG, lidar com grupos, multireferencial, 2 formações em coaching. Agora fiz um curso de aconselhamento, construção de carreira, educação e construção de carreira, entendeu? Então, eu venho me atualizando. Então, eu fui por esse caminho, aí eu digo assim, eu tenho um filho que é psicólogo, e aí eu leio muito, converso com ele, troco ideias, né? E tem umas amigas minhas que são psicólogas, tanto que, às vezes, na empresa que eu trabalhava, quando eu ia para o interior, eles pensavam que eu era psicóloga, Uhum. mas faço Mas é atendimento. isso, você desenvolve, né? Pelo que eu entendi, o seu interesse é justamente no sentido de atuar com a formação de coach, né? Oferecendo esses Isso, serviços. Uhum. oferecendo esse serviço. Então, assim, mas a gente Certo. pode conversar, né? Eu só estou Agora, lembrando que esse também é um dos objetivos do grupo, né? Fortalecer a rede entre vocês. isso. Eu só quero lembrar, Emanuel, é o seguinte, quando eu disse uma aposentadoria confortável, porque a empresa que eu pertencia tinha uma fundação para aposentadoria complementar. Então, eu junto a do INSS e essa outra, aí dá para ter um conforto. Porque se fosse só pela do INSS, eu confesso, eu estaria trabalhando, estaria ainda trabalhando. Uhum. E ainda bem, né? Ainda bem. É ótimo, né? Isso. Uhum. Então, agora também, pessoal, já que a Su está participando aqui, mas está na apresentação das filhotas de patinação, eu vou ler o que ela escreveu. Então, ela diz: tenho escutado muito nas pessoas que atendo essa busca por mais flexibilidade, por poder contribuir com outras coisas, viajar, curtir a família, né? A gente já está claro, tanto nos estudos como na nossa experiência aí, atuando, que de fato a busca por flexibilidade e ter mais tempo para cuidar de si é um motivador. Por outro lado, logo que cheguei no serviço de aposentadoria, atendi uma pessoa que estava para sair por conta da compulsória, que estava vivenciando um verdadeiro luto e também não estava bem de saúde. Conversamos algumas vezes antes da aposentadoria. Um outro dia eu tive notícias dela e acredito que as nossas conversas tenham feito sentido, parece estar mais fortalecida. Fizemos uma roda de conversa com 3 aposentados do MCTI, aposentadorias bem-sucedidas, com o tema aposentadoria, novos caminhos e possibilidades. Falamos da importância do planejamento e na fala de todos, percebemos que buscaram um sentido para a vida fora do trabalho, na verdade já existia, então assim ficou mais fácil esse processo. Aí, antes de eu continuar a leitura do que a Su escreveu, eu gostaria de salientar essa informação que é tão rica. Tem muitas pessoas que eu atendo que eu pude identificar em 2 grupos, digamos assim. Um grupo de pessoas que não consegue se adaptar bem à aposentadoria sem ter um papel profissional, por N motivos, não só por uma necessidade financeira, mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista da identidade do indivíduo, ele aprendeu ao longo da vida que ele só se sente reconhecido e valorizado se ele estiver trabalhando, né? E aí eu acho importante dizer isso, porque tem algumas pessoas em que a gente tem que quebrar essa crença, uma crença de que há pessoas que, inclusive, muitas delas têm ansiedade de desempenho, né? Porque o pai e a mãe, especialmente aquelas pessoas que tiveram pai e mãe que ralaram, batalharam muito para conseguir chegar onde chegaram, e esses pais ou essas pessoas da família falavam que aposentado é vagabundo. Eu já escutei isso em consultório.
Como assim? E agora vai viver sem fazer nada? Quem é você? Como você vai se apresentar para as pessoas? Que é isso, gente? Isso é um absurdo. E eu acho interessante porque quando a Su escreve, buscou um sentido da vida fora do trabalho. A nossa identidade, nós somos e nós devemos buscar, sim, reconhecimento, valorização, sentido na vida como seres humanos, como filhas, mães, tias, amigas, cidadãos que somos. E existem N coisas que a gente pode fazer que não exijam, digamos, necessariamente um papel profissional. Ele pode até se representar uma ocupação, fazer um curso, por exemplo. Quero continuar aprendendo, estou ensinando quando aprendo, estou em aula, estou em sala de aula, mas não estou gerando, né? E aí eu acho interessante trazer essa discussão, porque eu indico, em geral, para essas pessoas o livro A Sociedade do Cansaço. Já ouviram falar? É um livro, então, que critica porque isso é ensinado. E é o capitalismo que diz que você só tem valor se você tiver, né, se dedicando ao seu papel profissional. E aí tem dois grupos. Tem um grupo também de pessoas como a Rai e outras pessoas privilegiadas que eu atendo, que falam, não, eu estou bem demais, eu não preciso de papel profissional para ser feliz. E aí é isso, assim, estou me dedicando às minhas filhas, às minhas netas, estou viajando mais, não só curtindo a lua de mel, como a primeira fase de adaptação, uma fase mais duradoura, mas às vezes eu também conheço pessoas aposentadas há 20 anos que são muito ocupadas, aposentadas definitivamente. Cuidam do jardim de casa, acorda, tem uma rotina, se sentem úteis, se sentem produtivas, e essas pessoas saíram do mercado. Isso eu acho importante desconstruir, porque a gente ainda tem muito esse discurso de que as pessoas podem continuar aprendendo outras línguas, ou, sei lá, fazendo 1000 atividades, sem ter necessariamente um papel profissional. Se ela não precisa né? Entende? Então, esse é um ponto. E um outro ponto, ainda nessa linha, são de pessoas, então, que tiveram essa dificuldade enorme, então, se aposentaram, aí enfrentaram depressão e não se sentiram úteis de maneira alguma, não conseguiram reestruturar essa rotina e se sentir úteis, então desenvolveram algum outro trabalho e depois de um tempo aprenderam a não fazer nada, né? E eu lembro, inclusive, no relato do Emanuel, eu lembrei dessa pessoa que era uma mulher, começou a trabalhar com 18 e ela já se aposentou há uns 10 anos, então ela se aposentou na época com 48, extremamente jovem, e ela fez uma formação na área de ciências humanas, era um curso de antropologia, só que ela passou no banco. E ela nunca gostou do que ela fazia. Aí, depois que ela aposenta do banco, ela decide, então, fazer um curso de design de interiores, porque era o tema que ela se interessava. Só que ela era tão boa nisso, entra muito nessa questão da motivação intrínseca, né, do Ikigai, de você descobrir uma coisa que você perde a noção do tempo que você gosta, que ao fazer aulas de design de interiores, ela vira professora. E aí ela começa a trabalhar e ter a sua pós-carreira finalmente com o tema que a interessa. Só que no fim das contas, passaram-se acho que 5 anos, e ela já trabalhando com o tema e ganhando bem, e ela vira para mim e fala assim, eu quero continuar ajudando as pessoas, eu quero continuar falando sobre isso, ou fazendo cursos, mas eu não quero trabalhar e ter uma rotina extenuante. E isso para mim foi o mais difícil. E eu adoro esses exemplos. São os exemplos das pessoas que dizem, para mim o difícil não foi aprender a trabalhar, foi desaprender a trabalhar, foi me permitir encontrar sentido na vida sem o trabalho. E essa também, a função, então, de um planejamento para aposentadoria é nos dois sentidos. É de autorizar essas pessoas a viverem sem o trabalho e de incentivar aquelas que querem um trabalho ponte de uma maneira salutar, que querem realmente, não só porque precisam financeiramente, ou porque, como muitas de vocês falaram, se sentem realizadas, ainda veem que é possível não só continuar trabalhando, mas continuar recebendo o retorno financeiro desse trabalho, nada mais justo, né? Mas percebem um pouco a diferença entre uma pessoa que tem uma dependência desse papel profissional e aquela que quer, vou parar um pouco agora eu vou voltar. É uma outra relação. Né? Isso me chama muita atenção, assim,
porque fica muito claro, eu vejo muitos dois grupos, o grupo de que não, imagina, não vou parar jamais, e a pessoa demora para se permitir parar, mesmo a gente trabalhando essas questões, e outras pessoas que se permitem, param, reduzem a carga, avaliam, e depois voltam, se for o caso, ou não voltam para o mercado de trabalho, no caso. Tá? Só porque eu lembrei, enfim, dessas situações. Aí a Su comenta que, assim como é o meu caso, né, que a aposentadoria dela ainda está longe, mas cada vez mais, a cada dia que passa, sinto o chamado de voltar a atender também ama psicologia. Então, é legal. Antes de vir a Brasília, atendia como psicóloga em consultório, trabalhava no serviço de psicologia da universidade lá em Salvador, atendia alunos que queriam mudar de curso, que queriam ir para intercâmbio, trabalhando as escolhas de cada um e a preparação dessas mudanças, para essas mudanças. Que bacana! Legal, hoje eu também estou me encontrando nesses atendimentos. Olha só, né? Tem muita interlocução, de fato, Suzana, entre o trabalho que você desenvolvia antes e agora do MCTI. Eu também sou suspeita, assim. No meu caso, eu não faço a menor ideia de quando eu vou parar, mas eu contribuo para a pensão social através da Longeva. Também fiquei um tempo sem contribuir, me identifiquei na fala de vocês, porque deixei isso passar e agora voltei a reorganizar, mudei a razão social, que era Florescer, para a Longeva, e aí contratei uma empresa de contabilidade que falou, você não tem Prolabore, e não sei o que mais, você não tá, tem que ajustar isso aí. E aí agora eu pago um consultor financeiro para me ajudar a diversificar investimentos, porque afinal de contas também é algo, né? Eu quero ser uma pessoa em que a minha fala esteja, digamos, traduzindo uma prática. E eu sempre tive que convidar parceiros para falar sobre finanças e investimentos, e eu decidi contratar o que eu mais gostei para ser o meu consultor financeiro e para ser parceiro da Longeva. Se chama Daniel. Então, nesse momento, por exemplo, eu fiz uma escolha que foi de comprar um apartamento, que eu nunca tinha tido, né? Eu morava de aluguel com outras pessoas, eu morei de aluguel sozinha, e agora eu estou morando, voltei para casa da minha mãe um tempo, porque eu estava economizando, porque eu comprei um apartamento de 2 quartos, bem localizado, em Brasília e tal, e estou esperando ainda estar na fase de finalização da obra, deve entregar ano que vem só, e aí a minha ideia é voltar a juntar de novo, é isso, né? A gente investe em alguma coisa, aí volta a juntar, mas não deixar a previdência complementar, eu nunca parei de contribuir. E então eu tenho uma previdência complementar e agora eu estou regularizando a situação da pensão social. Mas é muito cedo para mim dizer, né? Assim, hoje o que eu imagino aos 70, 75 anos, talvez eu não me vejo fora da psicologia, mas assim, atendendo na clínica, talvez, não só com orientação de carreira, não só com planejamento para aposentadoria, mas fazendo alguma formação, em outras eu tenho vontade de fazer formação em Gestalt terapia, em cognitivo comportamental, em psicologia positiva, eu tenho vontade de todas as áreas. Porque eu já fiz em psicodrama, né? Acho que a Mazira também é psicodramatista, mas eu tenho vontade e já fiz cursos curtos, de curta duração, de TCC, de psicologia positiva, de orientação de carreira e tudo e tal, mas eu tenho vontade de fazer formações mais longas em todas essas abordagens. Eu admiro muito a psicanálise, mas, por hora, é a única que eu já leio também, artigos, livros, inclusive, cadê o último livro da Ana Sui que eu comprei, que ela é maravilhosa, né? Além da Vera Iaconelli, que também é outra famosa, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Ela é psicanalista, e eu consigo ler a Ana Sui. Tem psicanalistas, ler Lacan, Freud, Jung, etc., e Melanie Klein, não é fácil, né? Vamos combinar que na minha graduação eu fingia que entendia alguma coisa. Brincadeira, mas é isso. Então é isso. Agora a gente pode entrar, eu acho que vale a pena, na discussão sobre os textos. E o que eu pensei em fazer? Deixa eu pegar aqui. Como eu sei, por exemplo, que a própria Rai também teve acesso aos textos há pouco tempo, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai discutir um pouco algumas questões, tá? Então, eu vou compartilhar o material que a gente pensou. Para começar... Opa, peraí, que fiz uma coisa de errado. Eu vou passar primeiro o vídeo.
o vídeo que eu gravei sobre por que muitos aposentados continuam trabalhando. É um resumo do que a gente falou aqui. Não sei se vocês chegaram a ver, mas ele só tem 1 minuto e meio. O Brasil possui hoje quase 22 milhões de pessoas aposentadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, sendo que 2 em cada 3 pessoas recebem somente um salário mínimo. Por isso, o motivo mais comentado pelos aposentados que continuam trabalhando é a necessidade de complemento de renda. Uma pesquisa publicada em 2019 pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Banco Central, revelou que 47% das pessoas que já recebem pensão social relatam que o valor não é suficiente para o pagamento das despesas do dia a dia. Além disso, muitos relatam que continuam trabalhando para complemento não só das despesas próprias, mas também de outros membros da família, como filhos, netos, irmãos, entre outros parentes. Por fim, o terceiro motivo mais comentado para o desejo de seguir no mercado de trabalho é não só necessidade, mas também gostar de trabalhar, gostar de se sentir útil, de contribuir com a sociedade, de seguir ativo. Como psicóloga, acho fundamental destacar que continuar se sentindo produtivo, útil, é fundamental, mas desde que esse retorno financeiro seja de fato extra e não necessário para o pagamento das suas despesas básicas. Opa! 3 motivos que levam... Isso aqui não. Tá bom, de vídeo. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Não tem nada de novo do que a gente já conversou até agora, mas foi um canal de TV que me pediu para resumir, eu tentei resumir em 1 minuto e meio. Não ajudou muito. Eu queria só um comentário rápido, Juliana. Pode falar. Eu acho que é bem isso. Eu acho que você colocou de uma maneira bem resumida, como você mesmo colocou, né? A questão de que é um mix de coisas, né? E muitas vezes esse mix está na vida da mesma pessoa, né? Então, você não tem que ter, é só porque é uma motivação financeira. Muitas vezes o financeiro é preponderante, mas muitas vezes tem outros fatores, como continuar se sentindo útil, continuar aprendendo. Então, assim, eu acho que é isso aí. Mas essa ordem que foi colocada, pegando a população como um todo, né? Se você vai fazer uma análise não de bolhas específicas, de grupos específicos, mas uma estatística da população brasileira, por exemplo, me parece que faz todo sentido o que foi colocado aí como pesquisa, né? Isso é resultado de pesquisas, né? Quer dizer, o financeiro é muito preponderante, depois vem os aspectos de realização pessoal, etc. Necessidade, inclusive, de ajudar outras pessoas da família. Isso tudo está presente na vida da gente. Então, eu decidi também passar o vídeo para lembrar, eu não lembrava exatamente, né, o que eu tinha dito, mesmo tendo gravado e assistido algumas vezes. E aí eu acho que dessas, eu decidi colocar aqui, vocês podem ver se vocês conseguem entrar aí, para a gente tentar fazer um resumo, porque esses grupos são os grupos que os 3 estudos têm se debruçado para estudar os fatores que interferem no processo de decisão. E aí eu acho importante lembrar dessa informação da literatura também, né, Rai, que está começando agora, está chegando no grupo, mas é a primeira vez também que a gente discute esse tema. Na literatura científica internacional, eles denominam de push and pull factors. E eu acho esse nome incrível. Por quê? Porque são os fatores que me prendem, né? Porque push em inglês é... Como é que é? É o contrário, como é que é? O pull? Empurrar, né? Isso. Exato. Entendi. Então, push não é puxar, é empurrar. Empurrar. E pull é puxar, né? Ou, enfim. Então, quais são os fatores que me prendem a ficar na organização e, consequentemente, adiar a aposentadoria? E quais são os fatores que também, ao alcançar os critérios, fazem com que eu saia daquele trabalho?
E aqui eu não especifiquei, então, a decisão em si, mas sim todos os fatores que interferem nessa decisão. E um deles que eu comentei, que é um fator demográfico, então, aí eu vou colocar aqui para a gente construir essa planilha juntos, né? E aí depois eu salvo e mando para vocês. É a renda. Então, é claro, mas assim, é a renda no sentido do quanto que essa pessoa ganha por mês, mas mais do que isso, se ela tem independência financeira, né? E o que é a independência financeira? Independência financeira é não ter dívidas, então essa pessoa ganha mais do que gasta e não precisa estar no mercado de trabalho. Nesse caso, falando de quem opta por se aposentar definitivamente. Se a pessoa não tem independência financeira, então, em geral, ela opta por adiar ou pelo emprego trabalho ponte, não é isso? Então, esse é um fator crucial. Mas tem um outro fator que bem lembrou o Emanuel agora, e que eu comentei no vídeo, que é, às vezes, a pessoa, para pagar as contas dela, né? O quanto ela ganha e pagar as contas dela, ela até tem. Só que ela faz parte da geração sanduíche. E ela paga as contas de uma geração mais jovem que ela, de filhos ou netos. No caso, filhos, muitos deles que ingressaram tarde no mercado de trabalho, porque nós estamos hoje no Brasil vivendo um momento de crise econômica, mas mais do que isso, essa geração, por N motivos, né, no caso a minha geração e a geração Y e Z, entre 18 e 30 e 40 anos, entrou mais tarde no mercado de trabalho do que a geração anterior. E aí, aqui entra um fator que é familiar, que é a dependência econômica de parentes. Só que o pior, ainda não tem só a dependência dos mais jovens, também tem dos mais velhos, às vezes. Porque, às vezes, o pai ou a mãe, que está aposentado com mais de 80 anos, né, e hoje paga um plano de saúde que é 5, 6 mil reais, que a própria pensão social daquele aposentado não dá conta. E é por isso que fica tão oneroso. Hoje, para uma pessoa entre 50 e 70 anos, se aposentar, né? Porque ela também ajuda economicamente com as contas de outras pessoas. Um dado incrível que eu me recordo na pandemia foi justamente a quantidade de famílias que ficaram em situação de entraram ou desceram de classe social ou entraram em situação de vulnerabilidade porque os mais velhos da família morreram. E eram eles que sustentavam as contas, né? No caso da população de maneira geral. Mas ok, agora se vocês quiserem, fiquem à vontade para abrir os microfones e vamos tentar, então, preencher os exemplos, né? No caso, os tópicos que traduzem esses fatores, certo? Outro fator é demográfico. Aqui, na verdade, eu vou colocar independência financeira como um fator individual, porque depende de como essa pessoa planejou. Às vezes, alguns autores colocam os fatores demográficos junto com os individuais, porque eles são pessoais, né? Eles são individuais, de fato. Só que tem gente que gosta de separar, tá? Então, uma coisa é a renda em si, a renda individual e familiar. Um outro aspecto que interfere é o gênero. Então, alguns estudos avaliaram e observaram diferenças de gênero, já que para o homem é muito mais difícil tomar decisão do que para a mulher na sociedade ocidental, né? A gente faz a brincadeira que eu costumo dizer nas palestras, é assim, a nossa tripla jornada teve algum ganho na nossa vida, porque o fato de termos sido ensinadas a cuidar da casa e a cuidar das tarefas domésticas, apesar de que agora está melhorando e os homens também estão fazendo a parte deles, que eu já ia dizer ajudando, está errado. Mas faz com que as mulheres também tenham mais facilidade na aposentadoria de reorganizar a sua rotina. Porque elas já cuidavam da casa, né, definiam, mesmo que ela tivesse uma situação de privilégio de uma empregada doméstica, uma secretária, enfim, uma ajudante, ou, né, uma pessoa que ajude,
ela, em geral, já estava mais responsável por essa questão de cuidado da casa mesmo, dos filhos, dos netos. E alguns homens acima de 60 anos ainda têm muito essa questão do machismo, né? E tem uma dificuldade ainda de ajudar. Acha que é importante ajudar, mas no fim das contas não ajuda na prática do dia a dia. E é por isso que entre os homens a gente tem um indicador maior de alcoolismo e de depressão e suicídio na aposentadoria. É mais alto entre os homens do que entre as mulheres. Então, a gente tem o gênero. Outro fator demográfico, claro, é a idade, porque não tem como, em geral, nos estudos, eles avaliam como que as pessoas mais velhas se adaptaram melhor do que as mais jovens. E, às vezes, tem diferença, né? O que mais, pessoal? A gente pode abrir os artigos aqui também para ver, para pegar a cola. Oi. Bem, eu não sei, essa questão do próprio envelhecimento da população e da necessidade das reformas previdenciárias, né, que empurra as pessoas a terem, pelo menos a justificativa formal, né, Perfeito. terem que ficar mais tempo no mercado de trabalho, não estando aposentados, por questões orçamentárias e do Estado. Pela aprovação da reforma. E esse é um motivo que entra em qual caixinha? Pois é, isso seria macroeconômico ou demográfico? Macroeconômico. É isso, assim, são as políticas, as reformas da Previdência entram aqui, certo? E entram também esse ponto que você destacou muito bem, que são quais são as políticas públicas que aquele país tem para tudo, para lazer, para saúde, políticas públicas para as pessoas idosas, né? Inclusive, teve um resultado, né? Esse texto que era Fatores da Postergação da Aposentadoria de Idosos, que é uma revisão da literatura, ele é interessante, ele identifica 12 estudos, sendo 6 nacionais e 6 internacionais. E tem um internacional que comparou 3 países. Eu vou baixar aqui até o Co, né? Eu não sei como é que fala o nome dele, eu acho que ele é da Indonésia. Mas ele fez um estudo com trabalhadores da Coreia do Sul, da Alemanha, dos Estados Unidos. E na Alemanha, mesmo pessoas que têm baixa escolaridade, como o sistema de previdência aqui na Alemanha tem sistema de previdência bem financiado. Então, os idosos com baixa escolaridade se aposentam, que é a situação que a gente não tem no Brasil. Quer dizer, então, as políticas, né, previdenciárias, claro, elas também mudam muito. Hoje, no Brasil, a gente tem um paradoxo absurdo, que é aquelas pessoas que mais querem se aposentar são as que estão mais distantes. Porque, em geral, quem mais quer se aposentar é quem vive condições de trabalho críticas, pessoas que trabalham na limpeza. Eu fiz o grupo focal no meu doutorado para poder também ter representatividade de pessoas mais, né, de situação econômica mais baixa. Tinham homens também, mas a maioria eram mulheres terceirizadas que trabalhavam na limpeza da universidade onde eu trabalhava, na UNB. E eu fiz um grupo focal com aquelas mulheres. Todas elas falaram, assim que eu puder me aposentar, eu quero me aposentar. Porque esse trabalho é extenuante. Pelo menos elas falavam que tinha uma chefe que permitiam, né? Que falava assim, não, a gente coloca os trabalhos mais pesados, os banheiros mais difíceis para as pessoas mais jovens, e a gente dá uma trégua, né? E isso é também manejo de condição de trabalho, fundamental da liderança, de diminuir um pouco a carga de um trabalhador mais velho, mas tem gente que não está nem aí para isso, coloca tudo igual, né? Sem falar, né, Ju? Desculpa. Oi? Depois eu comento. Não, aí a única informação que, para terminar o raciocínio que eu ia dizer, eu perguntei quanto tempo falta para vocês atingirem os critérios. Em geral, elas não sabiam, porque elas já tinham carteira assinada de não sei quantas empresas diferentes, né?
Então, assim, quem mais quer se aposentar tem menos informação e menos certeza ainda de quando vai se aposentar. É uma tristeza. Bom, mas aí aqui é só para lembrar que esse estudo, vale a pena dar uma olhada nele, que né, eu defini como complementar, porque ele entra bastante nessa questão de como foi feita os critérios da revisão da literatura, mas ele traz essas diferenças, algumas diferenças entre países, claro, e entre situações econômicas. E um outro dado muito interessante que eu achei nesse estudo é que dos 12 estudos encontrados, nacionais e internacionais, que investigaram tomadas de decisão para aposentadoria, só 12 já é pouco, né? Que atenderam os critérios. Não sei, apesar de na primeira busca ela achar mais de 1.000, depois ela vai entrando nos critérios e saindo. Mas só de fato, foi feito com trabalhadores idosos, ou seja, a maioria deles pegou o processo de tomada de decisão com gente entre 40, 45, 50, 50 e poucos. Porque no Brasil, o idoso ainda é 60 a mais. E só fez com 60 a mais. Para vocês verem a escassez de estudos no Brasil sobre esse assunto. Né? Enfim, se alguém tiver interesse de continuar na pesquisa, na aposentadoria, fica a dica, porque a demanda está alta. Eu posso compartilhar uma coisa que eu estou aqui pensando. Claro. Quando você falou dos fatores demográficos, né? E eu pensei na questão de gênero, né? A gente vê que também as mulheres, elas têm um aspecto que eu acho que torna essa realidade da aposentadoria mais difícil para as mulheres, para algumas mulheres, é o fato de muitas não ter priorizado essa questão do pagamento da previdência, você está entendendo? Confiando nessa relação de que o marido é o provedor, entendeu? Então, elas chegam na aposentadoria com com um rendimento assim pequenininho, entendeu? Perfeito, excelente contribuição. Uhum. Isso é sério, isso é triste, entendeu? Porque elas trabalharam bastante em casa, muitas, né? Mas não conseguiram contribuir, ou tinham seu consultório, eu conheço mulheres que tinham consultório e vivia naquela bolha, entendeu? Naquele entendimento de que o marido ia prover essa condição. Conheço mulheres que perderam, por exemplo, você é casada com um engenheiro, tá certo? Que trabalhava na empresa X. Quando aquela pessoa morre, às vezes a pessoa fica sem um plano de saúde. Sim. Entendeu? Muito comum, sim. Eu, inclusive, Então, até conheço um caso de uma mulher que teve problemas de saúde durante a separação, mas o cara foi, felizmente, humano e gente boa, e ele não pediu, digamos, o divórcio até ela conseguir fazer todos os exames que ela precisava, tá? Mas essa sua fala, ela é muito importante, foi bom porque eu esqueci de falar isso. E quando as pessoas perguntam quem se prepara melhor para a aposentadoria, homens ou mulheres, os homens seguem na frente sempre no aspecto financeiro. Então, a resposta ideal é em qual aspecto do planejamento? Né? Porque de fato, num dos mais importantes, no que mais as pessoas se preocupam, né? No financeiro, no Brasil, eu não sei dizer ainda sobre todos os países, mas no Brasil, a gente ainda tem muitas mulheres que deixam o controle orçamentário mensal, ganham menos que os homens, claro, porque mulheres negras ganham 4 vezes menos que homens brancos no mesmo cargo, isso é dado, é fato, não é mimimi, né? Mas, além disso, é por isso que também tem muitas mulheres, até que participou já do grupo de estudos, como a Xênia, em que o sonho dela na atividade pós-carreira é ajudar mulheres a desenvolver a sua dependência financeira, e a gente tem o crescimento da Natália Arcuri, da Nath Finanças, que são 2 Natálias mulheres que estão ajudando também outras mulheres a buscar a sua independência financeira, porque, de fato, nesse fator, finanças, homens se preparam melhor. Agora, nos fatores saúde,
construção do projeto pós-carreira, né? E criação e fortalecimento de vínculos, a parte social, psicossocial, saúde física e mental, e projeto de vida e ocupação do tempo, mulheres, em geral, nos estudos, na maioria do que eu já li, se preparam melhor. A gente pode ter diferenças aí de amostras, etc., mas do que eu tenho visto, gênero tem esse impacto. E aí, nesse caso, a gente não está falando, é uma interferência tanto na preparação, na decisão e na adaptação, nos 3 momentos. Tá? Obrigada pelo toque importante, Mazira. Um outro aspecto, além desse de gênero, que a Mazira está muito bem colocando, é essa questão da informalidade, né, gente? É um paradoxo que a gente vive, né? Que a previdência ela é contributiva, né? É na base da contribuição, e esse tempo de contribuição, inclusive, aumentando à medida que essas reformas acontecem, e o mercado informal aumentando. Então, já se fala numa bomba de efeito retardado, né? Que nós estamos preparando para nos próximos anos. Porque as pessoas não estão contribuindo e só se aposentarão por contribuição. Imagina esse universo que a gente está vivendo em nosso país. São mais de 50 milhões em torno disso, né? Que é metade da força de trabalho. Parece que nós temos... Saiu até uma pesquisa ontem na TV, que dias, né? Nós temos em torno de 100 milhões de pessoas, 100 e poucos milhões no mercado de trabalho, parece, né? E em torno de 50%, mais de 50 milhões, parece, na informalidade. Como que essas pessoas vão sobreviver quando chegarem a sua vez? E isso é uma bomba de efeito retardado para todos, porque a gente está todo envolvido nisso, as famílias, ninguém é uma ilha, né? Quem é que não conhece alguém que está na informalidade próximo, né? Sim. Tem gente, muitas vezes, que ganha até bem, mas está na informalidade. Exato. Então, por isso, Emanuel, eu coloquei aqui o terceiro fator macroeconômico que a gente chama, né? O socioeconômico, talvez a gente poderia dizer, é a precarização do mundo do trabalho. Tem pessoas que não estão satisfeitas na carreira, que já, enfim, ocupam há muito tempo, né? Então, é latente essa insatisfação, mas elas têm medo de atuar como autônomas prestadoras de serviço, porque elas falam, gente, eu não tenho as competências tecnológicas, eu não tenho competências empreendedoras, eu dependo financeiramente, né? Como que eu vou para esse mundo do trabalho que se mudou tanto e eu não conheço ele? Ele é um monstro para mim, ou ele é uma obra de arte abstrata e confusa, ou ele gera medo, ele é um monstrinho mesmo, do ponto de vista do que eu escuto, né? São metáforas que eu escuto muito. Porque é isso, o que as pessoas querem é ter apoio para poder realizar um sonho no pós-carreira, essa visão romântica, eu vou fazer tudo que eu não tinha tempo para fazer antes, né? Eu vou colocar... É lindo, é verdade, a gente quer estimular que as pessoas, né? Qual legado você vai deixar? Né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu estou zoando de mim mesma, mas eu falo isso. Né? Se você tivesse se despedido dessa existência na pandemia, você teria transmitido tudo que você teria compartilhado todo o seu talento e o seu propósito, né? É importante a gente também refletir sobre isso, os nossos motivadores. Mas, né, não pode ser de uma maneira imatura, impulsiva. Vou abrir uma empresa aqui, um CNPJ, e aí a pessoa passa... Porque a gente tem um Brasil com uma carga horária tributária, né, com uma carga tributária elevada, uma precarização aí. Outro ponto muito importante que faz com que as pessoas tenham medo de se aposentar. De um lado, algumas se aposentam antes do que deveriam, porque estão com medo da próxima reforma, e outras porque têm medo de como está o mundo do trabalho, tiver que trabalhar. E os 2 fatores são macroeconômicos, percebam como interferem, né? Bom, outro fator demográfico que eu coloquei aqui é a escolaridade. Não há dúvida. Pessoas, em geral, mais escolarizadas se adaptam melhor. Essas pessoas são, em média, também, não dá para dizer, porque tem gente escolarizada que não é culta, né? Mas, em geral, tem mais atividades de hobby, de lazer também.
por terem uma escolaridade mais alta, viajam mais, são mais abertas a viver novas experiências. Então, o aumento da escolaridade ele é positivo, e quem tem baixa escolaridade fica... Em geral, quem tem menos escolaridade também conhece a si próprio menos, né? Tem menos autoconhecimento também. E isso dificulta até saber como que essa pessoa vai se ocupar no tempo livre, porque não teve acesso, não teve a possibilidade, infelizmente, de se autoconhecer. Aí eu vou... Eu não sei se falta mais algum fator demográfico, depois a gente pode dar uma olhada nos artigos de novo, se alguém lembrar de mais algum pode falar, mas eu lembro desses 4. E por que é importante inserir os fatores demográficos, pessoal? Aí, falando um pouquinho só sobre os estudos, eu sei que aqui não é um grupo acadêmico, mas é importante que vocês lembrem, um bom estudo, ele controla algumas variáveis. Porque, ora, se eu sei que idade, gênero, renda, escolaridade interfere em identificar quais são os fatores que predizem ou não, explicam ou não uma aposentadoria bem-sucedida, uma tomada de decisão, e eu não estatisticamente controlo o efeito dessas variáveis, porque isso é um procedimento da análise estatística. Você vai lá e fala, não, né? Porque somos humanos, e todas essas variáveis interferem. Então, você tem que... É por isso que, se você estiver lendo um artigo e tiver falado, foram controlados os efeitos de gênero e renda e escolaridade, pode ter certeza que esse artigo tem mais chance de ser aceito e de ser reconhecido como um bom estudo. A não ser que a pessoa também, ela pode avaliar essas variáveis, mas é importante também controlar em alguns casos. Aí, nos fatores individuais, são fatores que a gente... Eu poderia contribuir com um fator familiar que eu acho que interfere nessa tomada de decisão. Eu acho que é o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal, ele é um fator assim, muito importante nessa qualidade de vida, nessa etapa da vida, não é? Porque se você tem um relacionamento em que a intimidade ela não é boa, essa pessoa vai achar muito difícil se aposentar, ficar em casa, fazer a opção pela aposentadoria, eu esqueci o nome que você falou aí, que seria a aposentadoria... Sair do mercado definitiva? Sair do mercado de trabalho, né? Então, Total. eu acho que as questões de relacionamento, elas impactam também nessa decisão, né? Muito. Então, a satisfação, porque tenho dificuldades no relacionamento familiar, é um item que entrou na escala desenvolvida pela Lúcia França e colaboradores, e eu vejo isso na minha prática, uma frequência muito grande. Inclusive, assim, se eu estou atendendo alguém que está passando por um processo de divórcio e está pensando em se aposentar, eu falo, espera se adaptar a esse momento, para depois, porque você vai enfrentar, isso, mesmo que você se planeje, a aposentadoria e adaptação tem ganhos e perdas, só vivendo para a gente, né? Então, para poder manejar melhor os fatores de risco dessa adaptação, se você já está enfrentando o divórcio, é melhor esperar. E, assim, é absurdo, mas já escutei várias vezes, não quero me aposentar, não. Porque se eu me aposentar, provavelmente eu vou me separar. Porque a gente já briga de noite, imagina de manhã, de tarde, de noite. A Rai tá rindo, eu tô vendo. Mas eu já escutei isso muitas vezes. A Rai tem uma história para contar. Porque quando Mazira falou, eu também pensei, se o relacionamento não for bom, a pessoa não vai querer ficar em casa, porque sair para ir para o trabalho é uma terapia, digamos assim, né? Com certeza. É uma coisa que fica mais leve. Com certeza. Então, a gente vê que quem está satisfeito na relação conjugal planeja junto esse momento. Então, às vezes, um alcançou os critérios, o outro não. Você me espera. Por quê? Porque vai viajar junto, porque tem planos juntos, porque tem interesses em comum. E tem outros casais que perceberam ao longo da vida que estão ali por comodismo. As pessoas são outras, e eles não têm nenhum plano em comum na aposentadoria. Mais uma vez, essas pessoas podem
Se divorciar por conta da aposentadoria? Não, tem de tudo. Tem gente que se divorcia, e eu também conheço pessoas que, através do diálogo, falaram: a gente quer manter o relacionamento, mesmo a mulher querendo viajar, fazer viagem internacional, e o cara não entra em avião. O cara fica no sítio, gosta de plantar, ele cuida das plantinhas dele, ele fica em casa, o máximo que ele faz na aposentadoria é ir para o sítio e voltar para casa. E a mulher faz curso de gastronomia, francês, contratou a CVC e está viajando o planeta. E eles não se divorciaram. Então, isso é importante também. Não existe, a gente é facilitador de grupo, a gente é psicólogo, a gente, no máximo, está ali, né? É a pessoa quem vai decidir o que ela quer fazer. A gente está ali questionando para ajudar. Tem muita gente também que percebe: caramba, somos outras pessoas, não tenho... Mas é claro que quando, no caso dessa mulher que ama viajar, ela está aqui em Brasília, ela desfruta o tempo livre também, fazendo companhia em casa e no sítio para o companheiro, e eles almoçam junto e trocam. E o parceiro também não impediu ela, não a impediu, de vivenciar esse sonho de viajar, de fazer cursos, etc., né? Então, diálogo e respeito à individualidade também permitiram que pessoas com interesses diferentes mantenham o seu relacionamento conjugal. Beleza? E aí entra aqui também, em fatores familiares e sociais, claro, a rede de apoio, tem N maneiras de chamar, laços afetivos, amizades, enfim, e aí entra especialmente, eu acho, a qualidade dessas amizades, não a quantidade. E tem pessoas que a gente sabe, de acordo com a teoria, né, da seletividade socioemocional, que a gente fica mais criterioso com quem a gente passa tempo junto na aposentadoria, e a gente vai questionar muito isso, para que as pessoas não fiquem criteriosas demais, para evitar a solidão na maturidade. Mas, então, por isso eu vejo que mais importante que a quantidade de pessoas nessa rede é a qualidade. Pessoas em que eu posso tirar máscara, que eu posso conversar, que eu posso ser eu mesma, quando eu estou triste, que eu posso contar, que me apoiam nos meus projetos, né? E eu reflito sobre isso ao longo da vida, eu vou deixar muita gente, pessoal que eu atendi, assim, eu vivia para o meu marido e para os meus filhos, né? No caso de mulheres, ou até de homens. Aí meus filhos saíram de casa, vivenciei a síndrome do ninho vazio e a gente se separou. E eu percebi que eu não cultivei minhas amizades dos 20 aos 60 anos, e agora eu tenho que fazer novos amigos. É claro que tem um ali, outro aqui e tudo, mas isso é outro fator muito importante, que é eu tenho as amigas do bar, as amigas do cinema, as amigas da balada, as amigas que viajam, as amigas do grupo de leitura. Eu preciso ter uma diversidade de amizades, porque é muito difícil você ter uma amiga que goste de tudo que você gosta, assim como a gente não encontra nas relações, né? Então, essa diversidade da rede, ela é muito importante. Tá? Ok. Tem mais algum outro fator familiar, além da dependência econômica de parentes, satisfação conjugal, rede de apoio? Eu acho que já colocou aí, né, que o fato do cônjuge estar ou não estar trabalhando Isso. ser um outro fator, né? Às vezes a não pessoa tá, mas vou queria colocar. porque o outro ainda não parou. Então, Como que a gente poderia chamar esse fator de aposentadoria do parceiro ou parceira, né? uhum. Alcance das regras para... É verdade, também, assim, acontece, às vezes, de ter uma diferença muito grande, né? Então, assim, o marido já aposentou, mas a mulher ainda precisa de 15 anos, e aí ele fica: e agora, o que eu faço? Já vi essas histórias também, gente, tenso. O cara fala: não, vou viajar ao mundo, ela falta muito, vou terminar. Divorcia, deixa a mulher, vai embora. Acontece. Deve acontecer o contrário também, mas... Ok, dentro dos fatores individuais, entra a percepção de saúde, acho importante, porque, por exemplo, saúde, né? Saúde não é só um medidor, digamos, de exame de sangue, de lá, objetivo, mas e aí, os estudos hoje, é muito interessante, porque eles
eles avaliam por isso idade subjetiva. Enquanto no fator demográfico tem uma idade em si, que é a idade cronológica, que a gente não pode mudar, que está na carteira de identidade e tal, muitos estudos, e vocês devem ter visto aí, e avaliam idade subjetiva, que quantos anos eu sinto que eu tenho, e que traduz a minha idade biológica, que traduz o meu estilo de vida. Que é se eu estou... Quem faz exercício físico, tem alimentação saudável, faz check-ups regulares e se sente mais jovem do que verdadeiro do que é, em geral, essas pessoas adiam, porque elas falam, mas que isso, eu ainda tenho muito a produzir, né? Eu estou me sentindo bem. Então, e aí, mas é claro que, em geral, essa idade subjetiva, ela caminha junto com a satisfação no trabalho, com gostar do que faz. Se ela tem idade subjetiva menor do que a cronológica, mas ela não gosta do que faz, aí ela vai para o trabalho ponte. Mas se ela tem flexibilidade, autonomia no trabalho, gosta do que faz, se sente jovem, ela vai adiar. Porque o trabalho atual ainda permite, né, que foi o que eu coloquei aqui no post, ó. Quem em geral adia? No post de ontem. Pessoa tem satisfação com o trabalho, identificação com a natureza da tarefa, que é o item 1. Tem autonomia e flexibilidade no trabalho, que é muito importante, porque as pessoas também querem ter tempo para cuidar dos seus papéis familiares e sociais. Se sentem saudáveis e que ainda podem contribuir para a empresa, então também se identifica com, com a empresa, com a equipe, com a qual trabalha. Tem medo, aí é outro fator que pode andar conciliado ou não, mas tem medo da perda salarial. E mora na mesma cidade das pessoas que ela ama e que ela tem mais vontade de passar tempo junto, ela não sai de onde ela está. E é o que as organizações, então, deveriam fazer. Permitir a mudança diária para essa pessoa gostar do que faz, oferecer treinamento e desenvolvimento com frequência, oferecer flexibilidade horária perto da aposentadoria, oferecer autonomia, porque se essas organizações quisessem, se elas querem reter, elas vão reter, né? Vamos fechar aqui a nossa... Faltam só 10 minutos, meu Deus. Eu queria fazer um comentário rápido, só, bem rápido. Em relação aos fatores familiares, uma coisa que, não só pessoal, a gente já sabe, já tem comentado aqui, o quanto a saúde impacta nessa pessoal, né? Impacta nessa sua decisão, né? De continuar, você acabou de colocar a questão da saúde pessoal, né? Na decisão de continuar trabalhando. Mas eu acho que esse fator de saúde na família também, né? Verdade. Quantas vezes você vê pessoas que faz todo um plano, né? Ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e é acometida por uma doença na família, de um membro próximo, que faz com que ela tenha que mudar totalmente seus planos se ela quiser estar ali ajudando. Então, isso é muito comum hoje em dia, né? Principalmente com essa longevidade cada vez maior, né? Então, muitas vezes você chegou na aposentadoria, mas tem uma pessoa com 20, 25, 30 anos mais do que você que está numa situação extremamente... Emanuel, eu estou atendendo uma pessoa assim nesse momento, em que ele é jovem, assim, 57 anos, se aposentando com saúde, ele corre, ele tem assim, a vontade dele é desfrutar a lua de mel, ele quer viajar, ele tem pessoas em outros estados, porque ele, né, quer visitar os amigos em outros estados, só que a mãe dele está com demência e o pai também não está bem e não tem outros irmãos para ajudar. Então, ele tinha N sonhos e possibilidade financeira, né, e percepção de saúde individual altíssimas, mas ele está cuidando dos pais mais velhos. E eu vou ser bem sincera com vocês, esses são, em geral, as pessoas que eu mais... Assim, eu ainda tenho dificuldade em atender essas pessoas. Como é que eu vou dizer? Dificuldade no sentido de encontrar recursos. Enfim, apoio e questionamento para essas pessoas. Por quê? Porque eu estudo prevenção, eu estudo adulto maduro, eu estudo 45 a 65, a 70, 75 no máximo. Então, as pessoas falam assim, a Juliana trabalha com longevidade, então quer tirar dúvidas comigo sobre demência, Alzheimer, Parkinson. Eu não entendo.
né? É isso, o envelhecimento é processo, e eu venho trabalhando com prevenção há muito tempo, atendendo, falando sobre esse assunto nas empresas, sobre esses fatores. Mas eu não atendo pessoas 80 a mais. Então, eu não tenho tantos recursos assim, e não sou formada em gerontologia, né? Como a Mazira é e outras pessoas são. Então, eu não sei bem como acolher e amparar e oferecer apoio para uma pessoa que eu atendo que tem um pai perdendo ou lidando com a finitude, com o processo de luto já, digamos assim, né? Para você ver a quantidade de fenômenos que podem entrar aí. Por isso que eu digo, eu acho assim, a gente não pode ser ingênuo. Eu gostei muito quando você colocou aí, inclusive fez uma autocrítica dessas palestras em que a gente fala daquela coisa romântica, né? Do propósito, do Ikigai, que vale para todos nós, vale mais para alguns, vale mais para outros, mas a impressão, o que eu cada dia fica mais consolidado para mim é exatamente isso que a gente está colocando aqui. A diversidade de situações é extremamente ampla, muitas vezes individualizada, né? Então, as pessoas que vão vivendo mais e que vão convivendo na família e na sociedade com pessoas cada vez mais longevas estão sujeitas a tudo isso. Tem que haver muita resiliência, né? Questão da resiliência, questão de como lidar com situações adversas, né? Porque a gente está sujeito... Não são só flores. Não são só Exato, flores, exato. né? Eu posso só dizer uma coisa. E há uma diversidade muito grande de situações. É isso. Pois Eu não. concordo contigo, viu, Emanuel? Eu acho que essa etapa que se classifica de velhice, né, que no Brasil é a partir dos 60, ela é muito heterogênea, né? São situações muito diferentes. Uma pessoa de 60 anos, as tarefas que essa pessoa, os desafios que ela está lidando, é diferente de quem está com 80. É uma realidade muito diferente. Então, são muitos fatores, né? A questão financeira, de escolaridade, a idade. É muito diferente um idoso de 60, o que ele lida, com um idoso de 80, de 90. A realidade é outra. Não é? Quem tem 60 está lidando com o quê? Com a saída dos filhos de casa, está lidando com a entrada dos netos, está lidando com a questão da aposentadoria. Quem tem 80 está lidando muito frequentemente com a viuvez, com problemas de saúde, não é? Que comprometem muitas vezes a autonomia. Então, é uma série de fatores que contribuem para que essa realidade seja tão heterogênea, né? Perfeito, exato. E o de 60, Mas também muitas não vezes, está deixem de convivendo com os de para o 80. propósito e o Ikigai das pessoas, porque esses encontros também ajudam as pessoas a se autoconhecer também, a pensar em quem elas são além do trabalho. Então, a gente só não precisa romantizar, mas a identificação, né, Não, do sim, Ikigai, isso é importante. eu não estou desmerecendo, não. Só estou dizendo assim, que hoje Eu essa entendi. coisa da múltiplas gerações, né? Você tem, muitas vezes, na mesma casa, 4, 5 gerações. Esse de 60, muitas vezes, está convivendo com pessoas de 80, de 90, e com pessoas de 40, e com 20, e com crianças dentro do mesmo ambiente. Então, assim, é muito plural essas situações, né? Então, Exato. nesse sentido que eu estou falando. Ó, aqui a lista de fatores organizacionais do trabalho ela é enorme, né? E a gente também pode ver isso nos estudos. Dentro, quais são os fatores organizacionais, os relacionados à organização em que a pessoa se aposentou? Quer dizer, em que a pessoa vai alcançar os critérios para se aposentar. Então, essas condições que a gente já comentou, se tem autonomia, se tem flexibilidade, a relação com a chefia diz muito. Tem gente que ama o que faz e fala, não aguento meu chefe, não vai mudar, vou sair. Muito, né? A relação com as lideranças. Se a organização ofereceu programas de educação para aposentadoria ou não, também é um fator organizacional, né? Porque é isso, a pessoa fala, eu participei do programa, de uma turma, de 2 turmas, me planejei, me sinto pronto, é uma prática de gestão de pessoas que também interfere na decisão.
Outro fator organizacional... Juliana, tu falou agora já estou para te perguntar desde o começo sobre a questão da preparação para a aposentadoria. A maioria das empresas públicas e privadas não trabalha com educação para a aposentadoria, né? O servidor elas entra, usam já mais faz preparação. em menos tempo, assim. A maioria das organizações que oferecem utilizam o termo preparação e colocam como critério pessoas próximas da aposentadoria. Infelizmente, eu conheço organizações que só ofereceram alguma coisa quando fizeram um plano de demissão incentivado ou voluntário. Fez uma rodinha de conversa, um ciclo de palestras para ajudar a pessoa a tomar a decisão se ela vai se aposentar ou não, porque ela vai ganhar um valor que parece aparentemente uma bolada, mas que se ela não tiver planejamento financeiro vai embora em X meses. Sim. E já, infelizmente, a pior situação que eu acho de ser contratada. Eu até acho que o meu humor é outro, quando eu chego para falar, mas se eu for contratada e for paga, eu vou, né? Eu estava tentando achar alguma empresa, até ia perguntar para ti, que trabalha com educação para aposentadoria. Tipo, o servidor entra, né, o funcionário entra na instituição e tu já começa a trabalhar, que seja mensalmente, bimestralmente, enfim, mas que possa já iniciar, assim, precisava de uma empresa, de uma instituição pública ou privada. Eu posso verificar na minha rede, mas eu sei sim que já tem algumas organizações. Eu acredito que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, organizações do Poder Judiciário, né, e do Legislativo, no caso, que já estenderam os critérios dos programas para pessoas de qualquer idade, ou já fizeram várias, depois de fazer algumas turmas, o pessoal próximo da aposentadoria começa a ampliar e descer para 40 anos, por exemplo, que já ajuda muito, né? Uhum. Eu acho que o Saber Viver do TRT, 10ª região, já estendeu, já fez turmas. O problema é que os programas, depois de um tempo também que a organização oferece, ele começa a ter menos demanda, né? A Anatel fez com a gente 4 turmas, 2018 uma turma, 2019 outra, 2020 fez online na pandemia, e aí depois eles começam a ter menos demanda, e aí às vezes param um tempo e depois voltam, isso acontece também. Obrigada. Mas é isso, gente, eu acho que eu coloquei aqui, se eu não coloquei todos, eu coloquei quase todos. Então, só para... Não, só um comentário em cima do que a Gisele colocou, que isso mostra que as pessoas não têm cultura realmente, essa cultura de se preparar a longo prazo, de se preparar para a longevidade, né, que a gente tanto fala, né, Juliana? Ela não é estabelecida, né? As pessoas, muitas vezes você procura até, por exemplo, como aconteceu lá no órgão, né, apresentar o programa, e as pessoas mais jovens acham que não precisam, só precisam quando estiver lá perto. Que é o que a gente sente, a gente está um pouco mais perto, é que, olha, você pode estar deixando para quando o leite já estiver derramado. Quando já, não é que vai ser tarde, mas vai ser muito mais difícil, né? Porque quanto mais cedo, melhor, como diz lá o Alexandre Calastri, né? Nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, melhor em relação a se preparar. Então, essa cultura, eu acho que ela precisa tomar conta da sociedade, até no ensino formal, no ensino básico, tem que começar a se preparar da mesma maneira. Com certeza. Falando em educação financeira, em educação para a longevidade, a partir das crianças, para que isso incorpore na vida da gente, de todo mundo, toda a população. Isso. Com certeza. Especialmente, como Juliana falou, o prêmio de aposentadoria é uma bolada, né? Se a pessoa não tiver uma educação financeira, que é o brasileiro, quase que poucas pessoas que tem, ela vai detonar em 2 anos, olhe lá, conforme seja a ideia dela de ser feliz aposentada, né? Então, aqui na Bahia, a Dalquímica, a pessoa do RH me falou que eles começam a preparar 5 anos antes da pessoa se aposentar, principalmente a questão financeira, porque nós não tivemos educação financeira, parece que agora que as escolas estão, né, trazendo essa disciplina.
Exato. No É serviço isso, público, gente. independente do salário, tem muita gente endividada, né? Muita Parece gente. que alto salário, mas quase todo comprometido. E o que eu acho pior, ó, Gisela, sabe o que é? Porque, assim, quando a gente se aposenta pelo INSS, a gente recebe, digamos assim, um quarto do que ganhava. Perde Mesmo muito você, benefício, né? o benefício. Então, assim, ainda tem pessoas que tomam empréstimo para filho, para essas coisas todas, desse valor. Ele recebe bem reduzido, entendeu? Uhum. E aí, sei lá, eu não sei como é que consegue viver. Ô, Mazira, seu áudio está fechando. Eu digo, e o plano de saúde, eu acho que é um grande vilão, não é? Ah, Porque É. quem ganhava 20 mil e passa a ganhar 6, 7, é uma mudança de vida gigante. O que você vai receber do INSS só vai dar para pagar o plano de saúde. isso E quanto mesmo. mais velho, mais alto é o valor que eles cobram, convênios, né? O plano de saúde, né? Exato. É altíssimo. É um absurdo isso, né? É um absurdo. É que nem seguro de carro, assim, que se você, né, quanto menos fatores, chances, mais jovem, não tem garagem, não, aí fica mais caro. E no caso, e deveria ser diferente, não deveria ser só a idade. Deveria ser também outros indicadores, porque são as pessoas que mais precisam, né? Uhum. Então, é uma visão ainda bem só da empresa olhando para o lucro mesmo. Mas vamos lá, estamos aqui E bocejando. provavelmente já colaboraram muito e às vezes até não utilizaram o convênio de saúde, né? E quando Exato. realmente precisa, saiu e está pagando. Geralmente abre mão, né? Não tem Poderia ter, condições. né, esse desconto. Ah, então você, no seu Porque caso, tu não falou vai agora aumentar porque carro, eu você me não usou? lembrei. Porque como Pois eu é. tenho seguro e eu quase. Não, eu nunca bati para usar o seguro, uma vez só. Então devia pelo menos ter esse desconto, né? Depois que sai, enfim. Tem É. desconto, né? Próximo. Mas é Mas é isso, isso. gente. Obrigada. Foi um grupo pequeno, mas eu Eu que sempre gosto de agradeço. participar. E se vocês tiverem ainda qualquer dúvida sobre um dos textos, vocês podem me mandar a qualquer momento. Assim, o que eu acho interessante é isso, você vê que até os estudos têm, todo estudo tem as suas limitações. A escala que eu escolhi para vocês conhecerem como instrumento obrigatório não inclui moradia, por exemplo. Não incluiu esse ponto que a Rai trouxe. Ah, eu vou me aposentar porque as pessoas que eu amo moram em outra cidade. E esse é um fator muito comum. Tem gente que gosta do que faz, está feliz na empresa, não aposentaria se não fosse o fato dos filhos morarem em outro estado, ou está numa relação à distância com parceiro, etc. Então, às vezes a gente também esquece algum fator de tantos que são, né? E é isso. Então, eu ainda não decidi se vai ter grupo de estudos em dezembro ou não, mas se tiver, vai ser com certeza no máximo até o dia 20, porque depois disso já é Natal, né? Não dá para fazer no final do mês. Então, eu acho que não vou fazer, porque está muito perto, mas em janeiro eu devo fazer sim. E aí participa, eu vou avaliar aí o melhor dia da semana e o horário para, dependendo, ter mais participantes e um tema também mais atraente, qualquer coisa. Eu Deixa eu Mas espero esse que fazer só tema um é vocês, muito comentário. atraente, viu, Ju? Um vocês único gostaram de comentário. hoje. Falem em uma palavra como vocês estão saindo daqui. Enriquecida. Que bom. Eu queria fazer só um comentário, duas palavras, só, duas sim. Não, é só uma observação que você fez aí em relação a muitas vezes as pessoas têm baixa instrução ou pouca instrução e isso as leva a não se planejar adequadamente. E eu vejo que muitas vezes não é só uma questão de instrução, muitas vezes as pessoas são simples, mas tem aquela cultura da poupança, pessoas mais velhas que chegam para você e dizem, olha, comece a economizar desde cedo na sua vida, para quando você chegar na sua velhice, você ter um pé de meia. E muitas vezes são pessoas que têm uma formação simples, pouca instrução formal. E Verdade. muitos de nós que temos uma caminhada de estudo formal,
somos formados, sem graduação, muitas vezes pós-graduação, estão atolados em dívidas, como foi colocado aqui. Não é a regra, mas Então, acontece mesmo. não há essa relação para mim só. Então, assim, muitas vezes Sim. tem pessoas simples que têm e mais idosas, que têm uma formação, uma tradição de economizar, de passar isso, inclusive, para os filhos, né? E que muitas vezes os filhos, com essa cultura nossa do consumismo, né, é levado a estourar tudo, não se preparar adequadamente. A gente, às vezes, vê isso, né, nos programas, que quem é da área meio, por exemplo, serviço público, em geral, quem é da área meio, ou nível técnico, ganha menos ou tem um menor nível de escolaridade, e eles ensinam quem está na área fim, tem nível superior, a como poupar e economizar. Eu já vi isso, muitas vezes. É isso aí. Bem, Mas minha Mas palavra... vamos encerrando. Qual é a sua palavra, Emanuel, além dessas palavras? Enriquecedor. Também? Dois para enriquecedor. Eu estou saindo feliz porque consegui beber dessa fonte, né? E pelo acolhimento. Achei que você ia falar de que estava tomando uma vocês. tacinha de vinho durante o encontro. Estou saindo muito feliz com essas informações, matando um pouco da minha sede. Eu tenho muita sede dessa área de aposentadoria, de educação para aposentadoria. Seja bem-vinda, Raia. Fique à vontade para você. participar dos próximos. Eu vou avaliar também, porque acabo cobrando porque me dá um certo trabalho, mas dependendo, a minha ideia é, claro, fazer o mais barato possível. Quem sabe eu não reduzo ao invés de aumentar o preço ano que vem. Então, vou pensar nisso. Juliana, eu saio provocada. Teve pontos aqui que em algum momento na leitura eu deixei passar e vi da relevância, e até na troca mesmo da gente aqui, né, dos que já estão aposentados, os que estão em processo e os que estão longe também, né? Então, a minha palavra é provocada. Saio hoje, assim, é como se me deram um empurrãozinho para eu ir atrás de outras coisas que eu estava deixando um pouco de lado. Que ótimo, Gisela. Fico feliz. Aprendi uma palavra nova, generatividade. É verdade, é uma palavra... Eu também, quando eu a conheci em inglês, eu achei incrível. Eu não conhecia, assim, é uma palavra, é um fenômeno também estudado há pouco tempo, sabe? Então, é legal. E já tem entrado nos estudos. E eu saio agradecida, gratidão por estarem aqui à noite, para quem é de Brasília, em ponto facultativo. É só Emanuel, né? E a Su são de Brasília, e também ter Nordeste e Sul aqui no encontro. Pouca gente, porém diversas, pessoas de várias idades. Muito obrigada, gente. A gente vai se falando lá na troca. Muito obrigada. Um beijo. Foi ótimo rever você, Mazira, hoje 2 vezes. Tchau. Beijo. Beijo. Bom descanso. Tchau.